Tem mais crianças? Tudo bem com vocês? Sim? Vocês sabem que hoje é dia de juvenil? Vocês sabem o que é juvenil? O que significa a palavra juvenil? É o quê? Adolescente, muito bem. Era isso que você ia falar, adolescente? Mais ou menos? Ah, que não brinca mais. É verdade, gente? Você não sabe de nada, brinca sim. É meio que uma fase entre adolescência e infância. Tipo a pré-adolescência. Pode pegar a pré-adolescência e pega a adolescência toda. E um dia, cada uma de vocês, vocês vão ser juvenis. Não é verdade? Vai, você vai. E ele já foi, né? Ele esqueceu que ele já foi. E eu queria pedir uma coisa, a pastora vai pedir uma coisa para vocês. Assim como vocês têm vindo quando criança na igreja, eu queria pedir uma coisa também para vocês. Que quando vocês se tornarem adolescentes, grandes, que vocês também permaneçam nessa igreja. Porque vocês são muito importantes para a gente. Amém? E o Alan vai orar pelas crianças agora. Senhor, abençoe essas crianças, permite que elas sejam futuros adultos e adultas que sirvam a Ti, Senhor. Amém. Permitam que protejam de todo mal, de todas as coisas que podem afobar, fazer alguma coisa. Amém. Amém. Obrigada, Alan. Nessa idade, Alan, eu nem orava em público, então você tá ganhando, foi muito bom. Eu queria chamar o Samuel aqui. Dá para todo mundo ver, né? Acabou de perguntar, vocês estão enxergando, Samuel, então? Sei como é. Edu. Amém. Eu vou começar com um testemunho sobre o dia do juvenil. Ontem nós estávamos aqui, né? Como o pastor mostrou muitas vezes, teve um campeonato de videogame e infelizmente eu não ganhei. Nem eu. Pastor. E ontem a gente passou por experiências maravilhosas, mas também tivemos um pouquinho mais de dificuldade, né? Alguns problemas. Mas Deus proveu, né? Eu queria convidar os irmãos e irmãs a abrirem o livro de João, capítulo 8. Do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Todo mundo achou, né? Vamos lá. João 8, do versículo 1 ao versículo 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter de quem o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta,
Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estava a resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Amém. Quando nesse texto diz que as pessoas julgam os outros porque é mais fácil aparar o erro do próximo do que de nós mesmos. Então a gente tem que saber que ninguém aqui é santo. Assim que todos temos pecados. Então, toda vez que for dormir, ajoelhe-se e peça: Jesus, me dê sabedoria para melhorar, porque eu sou um pecador. E me levaram a trazer esse texto, porque eu estava à noite pensando muito, porque a pastora convidou, né? Eu falei: Deus, eu não vou conseguir. É muita tensão, uma vergonha, não dá. Aí Jesus me disse, porque todo dia eu leio um pouco a Bíblia, eu fico sem ler, né? Aí eu estava lendo que o pastor na profissão de fé disse para nós lermos o Novo Testamento. E eu lendo, parei aqui. E Jesus me mostrou que esse era o texto que eu tinha falado para falar para vocês. Isso foi o que me levou a trazer esse texto. Ou seja, repare nos seus erros, mas não no teu próximo. Porque se você repara no teu próximo, você não tem conhecimento de si mesmo. Então, essa é a mensagem que eu trago hoje. E se Deus quiser, eu vou estar aqui de novo. Gente, eu não vontade de chorar, vontade de sentar e chorar. Não é verdade? Samuel arrebentou. Nesse tempo nós vamos dar continuidade à palavra do Senhor. Eu queria chamar os jovens aqui que vão ler o texto bíblico. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 21 até o 43. Boa noite. Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, lançou-se-lhes aos pés. E lhe rogava com insistência, dizendo: minha filha está nas últimas. Rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos para que sara e viva. Jesus foi com ele e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. Ora, certa mulher, que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia,
e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e desprendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo ao pior. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela seguiu em seu corpo, que estava livre de sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre de sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram os empregados da casa de Jairo e disseram, seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos, Tiago e João, ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vou botar de chorar, gente, vocês não têm ideia. Ah, obrigada. Esse texto é um texto de encontros e desencontros. E eu, olhando para esse texto, eu vejo que a gente tem nele a história de um pai, de uma mãe e de uma juvenil. A filha de Jairo tinha 12 anos. E a gente começa a ser juvenil com 12 anos, não é isso? Quando você faz 12 anos, você passa para a sociedade juvenis. Tem gente que faz 11 anos e já quer ficar na sociedade. É isso, Alice? Você está balançando a cabeça assim que aconteceu com você? Pois é. E Jairo e a sua filha foram alvos do amor de Deus. Quando a gente fala da relação entre pais, mães e adolescentes, eu acho que a mídia e a sociedade constroem muitas vezes uma imagem muito perigosa. A gente vai olhando para o adolescente, para a adolescente, e eu detesto essa palavra, como aborrecente. Porque
Porque, independente da idade que a gente tem, nós aborrecemos pessoas. Seria bom que fosse só num período da vida. Mas nós que passamos da adolescência, sabemos que não é assim. E muitas vezes a mídia vai construindo no nosso imaginário a imagem de um adolescente, que são rebeldes, que são ingratos, que não estão disponíveis a dialogar, que são desobedientes. E quando a gente fecha essa imagem de adolescência, a gente colabora muito para que de fato isso aconteça. E é interessante perceber que todo mundo que passou da infância e da adolescência corre o risco de esquecer disso. E muitas vezes nós olhamos tanto para as crianças quanto para as pessoas adolescentes com um olhar extremamente cruel, e a gente acaba não colaborando. Muitas vezes o nosso olhar acaba enterrando. Muitas vezes a nossa postura colabora para que os juvenis morram. Irmãs e irmãos estão multando os carros que estão estacionados na rua. Então, se você tem o seu carro, por favor, vá em busca. E que Deus abençoe vocês. Que dê tudo certo. Meu Deus. E quando nós fechamos conceitos a respeito de qualquer coisa, quando a gente fecha um conceito sobre a outra pessoa, sobre até mesmo a adolescência, a gente fica incapacitado de dialogar e, inclusive, de ser surpreendido ou surpreendida com os adolescentes. Eu tenho tido aqui nessa igreja experiências maravilhosas com os juvenis. E vocês estão vendo essa experiência aqui. Isso não é fruto em nenhum momento do trabalho da pastora Andréia. Seria muita pretensão minha assumir qualquer coisa aqui. Isso é fruto da disponibilidade dessas pessoas. Agora, a gente não pode negar também que a adolescência é um período de transformação, conturbado, tem hormônio, né? Que vai, às vezes, coordenando o nosso corpo para além do que a gente consegue entender. Tem o espelho, que ora diz que a gente está muito feio, e ora diz que a gente está muito lindo. E às vezes a gente olha no espelho e a gente só consegue enxergar as espinhas. Parece que a gente não tem mais nada do que espinha. Ou a gente só consegue enxergar que está magro demais, ou que está gordo demais. E nesse momento, que as nossas preconcepções sobre a adolescência, elas não podem colaborar para reforçar o sofrimento dos nossos adolescentes. Porque muitas vezes, sem saber, e até mesmo sem querer, nós colaboramos para que alguns juvenis morram. E eu não estou falando só de pai e mãe. Eu estou falando da igreja. Porque quando a gente entra na igreja e não cumprimenta um juvenil, a gente está invisibilizando os juvenis. Porque é tão lindo vê-los aqui na frente, mas todo domingo eles estão entre a gente. Você sabe o nome dos juvenis dessa igreja? Você já falou oi para eles ou para elas?
pessoa? Jesus era uma pessoa que tinha um olhar muito sensível para quem geralmente é invisibilizado. E quando eu olho, hoje de manhã eu estive na igreja Jardim Santo André, dando uma aula de escola dominical, e nós fizemos reuniões em grupo, dividimos em 4 grupos. E todos eles apontaram que Jesus, ele não só falava, mas como ele agia. E nesse texto bíblico, nós vemos a disposição de Jesus Cristo em dialogar e em agir em favor de quem precisava. Jesus, ele não perdia a oportunidade de conversar com as pessoas. Jesus, ele estava sempre disponível para dialogar. Ele tinha sempre uma palavra. E mais do que isso, ele tinha uma palavra mediante o olhar que ele estabelecia diante da pessoa. Um outro estigma que a gente acaba colocando na adolescência é que a adolescente não gosta de conversar. Se você chegar para um adolescente e só ficar perguntando: você tomou banho hoje? Você comeu? O que você estudou na escola? É legal ficar respondendo essa pergunta o tempo todo, gente? Não, né? Tem hora que enche, né? Mas pai e mãe precisa saber disso também. E muitas vezes a gente, por não saber dialogar, a gente vai deixando de falar. E o diálogo é algo determinante na relação familiar. E eu queria apontar 3 diálogos que Jesus teve nesse texto. O primeiro diálogo foi com Jairo. E quem é Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele era uma liderança dos judeus. E como liderança dos judeus, ele representava um grupo que estava muito incomodado com a postura de Jesus, com essa postura libertadora, com essa postura de olhar quem era invisível. Mas quando um filho sofre, quando alguém da nossa família sofre, parece que qualquer conceito ou preconceito fica tão pequeno. Porque o amor que a gente tem faz a gente romper tudo e ir em busca. Não é isso? Uma febre de 37. O que o pai e a mãe sentem numa febre de 37? É quase 40, né? É quase 40. Pelo cuidado, pelo carinho, pelo zelo. E às vezes os juvenis esquecem que pai e mãe amam muito também. E quando a gente ama muito, a gente quer essa pessoa bem. E quando a gente quer essa pessoa bem, a gente dá carinho, mas a gente chama atenção também. E às vezes a gente quer que o pai e a mãe tenham uma conversa tão boa com a gente, só que a gente também não está disponível a ter uma boa conversa com o pai e a mãe. Jairo provavelmente não era uma pessoa que gostava tanto de Jesus. Mas Jesus amava todas as pessoas. E Jesus se disponibilizou a conversar com Jairo. E o que Jairo chega até ele é pedindo: Senhor, ajuda minha filha porque ela está muito doente. E Jesus imediatamente vai em direção à filha de Jairo. E diante das doenças das nossas famílias, irmãs e irmãos, queria que você acreditasse que se nós nos achegarmos ao Senhor, o Senhor está completamente disponível para ir em direção às enfermidades da nossa família. Amém? Amém. E Jesus, enquanto segue em direção à casa de Jairo, aparece uma mulher no meio da história. Quem era essa mulher? Essa mulher provavelmente era uma pessoa extremamente esgotada. Ninguém que
E nós mulheres, quando vivemos o período menstrual, é um período que exige da gente muito esforço. Você imagina uma pessoa vivenciando isso de forma hemorrágica durante 12 anos. Essa hemorragia consumiu o corpo, essa hemorragia consumiu o dinheiro, essa hemorragia consumiu as suas relações, porque uma mulher que sangrava era considerada uma mulher impura. E pelas leis, na época da menstruação, a mulher precisava se afastar da cidade, e depois que esse período passasse, ela sofria todo o processo de purificação para fazer parte de novo. E não parava de sangrar. E essa mulher era impura. E possivelmente essa hemorragia tenha atrapalhado a sua espiritualidade. Ela não podia entrar no templo. E foi a presença de Jesus, de Deus, fora do templo, na rua, no lugar onde todo mundo está, que deu a essa mulher a possibilidade de renovar a esperança e de ir em busca de cura. Talvez ela não conhecesse Jesus profundamente, senão apenas a fama de Jesus como aquele que curava. Mas diante de qualquer possibilidade de esperança, essa mulher vai em direção a Jesus. Mas cuida também. E é por isso que ela se coloca atrás e abaixada. Porque qualquer pessoa impura que tocasse uma outra pessoa, a pessoa tocada também se tornaria impura. Ela foi tocada e foi curada. Mas apenas a hemorragia tinha estancado. Tinha outras áreas que precisavam ser restauradas. As suas relações, o sangramento na alma, a sua concepção sobre Jesus e também a sua espiritualidade. E quando Jesus fala com aquela mulher e que ele pergunta: quem me tocou? Diferente do que os discípulos pensavam quando eles disseram: um monte de gente está perto, o Senhor pergunta quem tocou. Jesus sabia muito bem o que estava perguntando. O que Jesus queria era dar visibilidade àquela mulher. Jesus, ele compreendia a vida de maneira diferente. E ele precisava que aquela mulher se levantasse. Porque aquela mulher não havia só se abaixado para não ser vista, mas a alma dela também estava envergonhada. A alma dela também estava aprisionada. E ele não só continuou a perguntar, mas ele começou a procurar a pessoa, olhando ao redor. E eu acho que o olhar de amor e a palavra de amor fez com que aquela mulher, talvez até com medo ainda, se encorajasse a se mostrar. Fui eu que toquei, Senhor. E de quem era oculta, ela agora passa a ser testemunha do poder curador de Jesus, que continua a conversar com ela. Às vezes, nas nossas relações familiares, a gente está um pouco conformado como os discípulos. As pessoas estão cumprindo os seus papéis na família e a correria do dia a dia, irmãs e irmãos, faz muitas vezes com que nós, como família,
não nos reunamos. Faz muitas vezes com que nós, como família, às vezes a gente não ora. E eu não queria que você tomasse isso como exortação, não. Mas eu queria te convidar, se você não tem essa experiência, que você corajosamente ore com a sua família. Ontem eu conversava com uma pessoa de manhã que estava passando por um problema de relacionamento. E eles estavam dispostos a se separar, né? E eu fiz uma proposta para ela, porque eles terão uma conversa essa semana. E eu fiz uma proposta para ela que, quando se encontrassem para conversar, que a primeira coisa que ela fizesse fosse uma oração. Ela falou: eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. E às vezes as nossas relações familiares, elas vão ficando tão prejudicadas que às vezes a gente não tem coragem de chamar para orar. Que às vezes a gente não tem coragem de ler a Bíblia juntos. E será que vai acontecer algo de tão ruim se eu orar com o meu familiar, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos? Às vezes a gente exige tanto que o filho esteja na igreja. A gente quer que os juvenis estejam na igreja. A gente quer que eles estejam firmes. A igreja celebrou a Deus hoje com palmas. Eu sei que o coração de vocês está tão alegre quanto o meu. Mas nós temos a responsabilidade de dar um padrão de vida espiritual saudável para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Porque às vezes ficar só na palavra, às vezes não, geralmente ficar só na palavra não basta. Não basta. A fé daquela mulher e tudo que aconteceu com aquela mulher pode ter animado a vida de Jairo. E eu acho até que Jairo falou: eu vi na pessoa certa. É ele que vai resolver a minha situação. E eu fico vendo Jairo meio inquieto, às vezes como pai e mãe, a gente quer... Eu não sou pai e mãe, né? Mas eu sou quase, porque eu tenho uma sobrinha que é quase minha filha. E a gente quer que as coisas andem muito rápido. E que eles façam coisas muito rápido. E eu tenho uma experiência interessante com a minha sobrinha quando ela tinha 3 anos. E eu nunca tinha cuidado de uma criança pequena, né? E eu estava com ela, fiquei uns dias com ela, e ela falou: tia, eu quero fazer xixi. Eu falei: espera um pouquinho. Ela falou: tia, eu já fiz. E aí eu aprendi que criança tinha um tempo diferente do meu. E a gente precisa ter coragem também para entender que às vezes uma adolescente tem um tempo diferente da gente. Porque a gente já teve um tempo diferente do pai e da mãe. Não é verdade? É verdade. Olha, estou aliviando a barra de vocês, né? Vocês estão vendo, né? Vocês se comportem dentro de casa, hein? Senão a gente vai conversar no próximo discipulado, hein? E Jairo, naquele momento, vê a sua esperança indo embora. Porque chegam até ele e falam: a sua filha morreu. Acabou tudo. Mas Jesus segue adiante com Jairo. Jesus segue adiante. Talvez metade do coração de Jairo tenha falado assim: não vai adiantar nada. Eu vi esse homem curar, mas ressuscitar, talvez isso seja impossível.
obedece ainda que não crendo, tudo. Chega lá, tem um pranto que diante de uma palavra do Senhor se transforma em zombaria. Mas Jesus convida Jairo e a mãe para entrar dentro de casa. Essa menina tinha 12 anos e a mulher sangrava há 12 anos. E quando eu olho para isso, e 12 anos 12 anos nessa comunidade é o início de uma vida adulta, eu gosto de pensar que Jesus restaura a nossa vida do princípio ao fim. E que não tem idade. Cristo está disponível a restaurar a nossa vida a qualquer tempo, a qualquer momento. E entra no quarto daquela menina e chama aquela menina, o pai e a mãe. E Jesus toca naquela menina. Antes de Jesus falar com a menina, diz o texto que ele a tocou. Ação e boa palavra fizeram parte da restauração da vida daquela menina. As atitudes e boas palavras de Jesus Cristo levantaram Jairo, a mulher que, mesmo sem nome, se tornou filha de Deus, e a menina que podia se levantar para se tornar uma mulher marcada pelo poder de Deus. Jesus se colocou na história daquele pai, Jesus se colocou na história daquela mãe, e Jesus se colocou na história daquele juvenil, daquela juvenil. Entre o pai, a mãe e aquela juvenil estava Jesus. E essa é uma proposta de relação familiar para a gente. Entre o marido e a mulher, Cristo precisa estar no meio. Entre pais e filhas, Cristo precisa estar no meio. Entre mães, filhos e filhas, Cristo precisa estar no meio. E quando vocês se relacionarem com seus irmãos, com as suas irmãs, com seu pai, com a sua mãe, Cristo precisa estar no meio da sua relação também. Entendeu? E quando Cristo entrou, houve restauração, houve ressurreição. Eu queria chamar todos os juvenis aqui à frente, rapidinho. Nós estouramos o nosso tempo hoje. Todo mundo quer ficar aqui em cima. Vou deixar então, tá, gente? Hoje é dia deles ficarem aqui. E eu vou pedir para eles, cada um vai falar um sonho que tem. Tá bom? Rapidinho. Bem rápido. Você gosta de crescer? Você gostou de crescer? Uma moto cilindrada. Uma moto de cilindrada. Deus vai te pra igreja. Conhecer a Europa. Ser um engenheiro bem sucedido. Ser piloto. Ser piloto. Passar na Federal de Medicina. Ser médico. Ir para outro país. Ser mundo afora. Ser diretor de cinema. Assistir seus filmes. Saber muitos instrumentos, saber tocar muitos instrumentos e ter em casa.
Ser um químico. Consegui trabalhar em um grande instituto de preservação animal. Flávio roubou meu sonho, mas... Não, a gente compartilha sonho aqui. Cantar para várias pessoas. Ser feliz independente do que eu fazer. Deixar de ser tímido é importante. Você já está começando. Formar em medicina ou jornalista? Essa é uma boa faculdade. Eu estou tão emocionada hoje, gente. Esses são sonhos dos nossos juvenis. E que o Senhor convida a gente para orar por esses sonhos e para colaborar para que esses sonhos aconteçam. E a primeira forma de um sonho acontecer é a gente ter espaço para falar dele. É a gente ter espaço para sonhar e ter alguém que ajude a gente a encontrar caminhos para que eles sejam realizados e que console a gente também quando for preciso mudar de sonho. Queria pedir ao pastor Guilherme que fizesse essa oração pelos juvenis. E eu queria convidar você, a igreja, a se colocar em pé e estender a sua mão aqui. Nós vamos abençoar a vida dos nossos juvenis. Talvez tenham outros juvenis que não estão aqui, mas eu queria pedir, pode vir para cá então. Ó, você vê, né? Eles são autônomos. E a gente precisa dar espaço para que eles se organizem. Querido Deus, tu nos agraciaste com estes juvenis tão especiais. A família da fé se alegra junto à família biológica. Amém. Nós nos apresentamos aqui onde estão no teu altar, diante do Senhor. Cada sonho, cada palavra que encontrou espaço neste tempo de culto, que ela também encontre espaço em nosso coração, como comunidade de fé, para orarmos em favor de que todos eles e elas possam realizar os seus sonhos junto à tua presença. Igualmente, nós nos alegramos com as famílias que cada um destes juvenis representa, sabendo que aonde o Senhor está, no casamento, na relação de pais com filhos, a transformação, estancam-se as hemorragias e o Senhor sopra vida renovada. Amém. Por isso que os nossos lares, a vida dos nossos juvenis, dos seus pais, mães, de toda a tua comunidade de fé, possa ter a Jesus Cristo como mediador dos sonhos e dos relacionamentos, a fim de que nós estejamos sempre debaixo da tua vontade e vendo o teu agir a cada instante nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida da Silvânia, do Nivaldo, dos nossos conselheiros locais, dos nossos conselheiros regionais em nível nacional, de todos os conselheiros e conselheiras de juvenis do nosso país, que eles também sejam instrumentos nas suas mãos para que os sonhos de Deus se realizem na vida dos nossos juvenis e que os lares e as vidas sejam sempre curadas e apresentadas no teu altar como um testemunho de um Deus que age, de um Deus que dá dons, de um Deus que desperta em nós e nos ajuda a construirmos a nossa identidade contigo. Por isso, Santo Deus, nós abençoamos estes juvenis. Nós abençoamos igualmente os seus pais, mães, e nós pedimos que, como comunidade de fé, nós tenhamos esse compromisso com o Senhor, de sempre, em todo o tempo, dar-lhes espaço, tirar-lhes da invisibilidade e caminharmos juntos com eles, juntos ao Senhor, para que os sonhos se realizem em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e vocês ficam aqui rapidinho, tá? E eu queria pedir que os pais dos juvenis se levantassem. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque eu sei que vocês têm feito o melhor que
vocês podem, para que essas crianças. Opa, desculpa, gente. Foi mal, hein? Para que essas pessoas, adolescentes, quase jovens, estejam aqui. Eu sei que não é fácil, não vem com manual, né? E parece que trocam um produto na adolescência, não é verdade? E que não vem mesmo. Mas Deus tem honrado a oração de vocês. Amém. Deus tem honrado o trabalho de vocês. Deus tem honrado tudo aquilo que, inclusive, vocês deixaram para trás. Sonhos de vocês que ficaram na gaveta para que esses sonhos acontecessem. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Amém? E eu quero pedir para algum juvenil orar por esses pais. Quem vai fazer isso rapidamente? Ali. Você tá bom? O Marco já tá louco. Samuel vai fazendo estágio hoje, tá? Senhor, tome a vida de cada um dos pais que estão aqui, ó Pai, para que eles possam abençoar a vida de cada juvenil, Pai, para que eles possam, que eles sejam orientados, Senhor, pelo Teu Espírito, ó Pai, para nos conduzir, ó Pai. Eu lhe peço, cuide da vida deles, ó Deus, porque eles são uma das partes mais importantes da nossa vida, Pai. Eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Vocês podem se assentar, Flávio. Oi, eu sou o Flávio. Eu acho que eu conheço a maioria daqui, mas eu venho mais de manhã. Eu sou da mesa, eu sou de comunicação. E quem é visitante hoje aqui? Quem veio pela primeira vez? Pode ficar de pé. Ela, duas, mais alguém? Eu não conheço todo mundo, pode ficar de pé. Qual é o seu nome? Ah, Josi. Vai até lá. Vai até lá. Juliana? Juliane, receba 3 abraços. É o que a gente sempre faz aqui. Também sempre tem 3 abraços. Então, 3. Qual é o seu nome? Angélica, recebe 3 abraços também. A senhora? Belissa? Oi? Patrícia, 3 abraços também. Então, os juvenis vão dar um pão de mel. Já deu? Beleza, então. Amém. Nós não podemos deixar de agradecer a todas as pessoas que direta e indiretamente trabalham para que o trabalho dos juvenis aconteça, né? Em nome do Nivaldo e da Silvana, eu quero agradecer a todas as pessoas, né? O Nivaldo e a Silvana têm sido pessoas dedicadas na missão, né? Deus tocou agora a vida da Eliana para estar orando com as mães dos juvenis. Todas as mães e pais são bem-vindos a essa oração e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé. Fazemos a nossa última oração e o pastor Guilherme vai impetrar a bênção. Senhor, muito obrigada por esse tempo de partilha, de comunhão. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo que os juvenis nos ensinaram hoje aqui. Muito obrigada por cada pessoa que teve coragem de romper a timidez e a vergonha. Amém. E participar. Que o Senhor abençoe cada um deles e delas, ó Pai. Que a Tua bênção seja muito especial, Senhor Deus. E que eles nunca, Pai, nunca se afastem dos Teus caminhos. Amém. Seja com a nossa semana, seja com as nossas famílias, ó Pai, em especial com o pastor Daniel. Dai-nos uma semana de paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos vazias, recebamos a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã.